Ansiedade, depressão, estresse. Todos os anos, doenças relacionadas à saúde mental afastam 500 mil de brasileiros do trabalho. Trata-se de uma crise de saúde pública global, com reflexos também na economia. A Organização Mundial da Saúde aponta que questões relacionadas à saúde mental causam prejuízos na casa de US$ 1 trilhão todos os anos em todo o mundo. É por isso que nesta segunda-feira, 29 de dezembro, o assunto reprisa um episódio importante para o dia a dia de muitos brasileiros. Nele, a gente discute o que está por trás da explosão dos afastamentos por depressão e ansiedade e o que isso diz sobre o ambiente de trabalho aqui no Brasil. Eu não estava em condições mesmo de trabalhar, não tinha psicológico de levantar da cama, não tinha psicológico de entrar no terminal rodoviária, não tinha psicológico de falar com as pessoas, não tinha. Como é uma doença assim, invisível, eles não acreditam. Como é uma doença invisível, eles falam assim, não, tá com frescura, é coisa da cabeça, é só dar mais serviço. Então é onde eles acabam não colaborando, infelizmente. Depressão e ansiedade. São essas duas condições que estão no topo dos pedidos de licença médica provocados por transtornos ligados à saúde mental. Eu me senti muito esgotado, o trabalho cada vez mais puxado, as coisas de casa que todo mundo, né? Eu sou pai, né? Eu tenho uma esposa, tenho uma filhinha. Então, muita coisa me consumiu e eu meio que não tinha um escape. Então, eu me senti sufocado. Até aqui nada de novo, mas talvez o que você não saiba é que o número de afastamentos por problemas de saúde mental explodiu no ano passado. Um levantamento exclusivo do G1 com dados do Ministério da Previdência Social mostra um cenário muito preocupante. Em 2024, a crise de saúde mental resultou em quase 500 mil de pedidos de afastamento do trabalho, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. Eu já comecei a chorar, já comecei a sentir pânico, já comecei a sentir perseguida. É bem difícil, porque tem dia que a angústia vem, é tristeza, choro, e eu não consigo sair do choro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esses afastamentos geram uma perda de US$ 1 trilhão por ano no mundo todo. O Brasil hoje é o primeiro lugar no mundo em percentuais de pessoas com transtornos de ansiedade. Também somos um país de pessoas deprimidas. No ano passado, inclusive, o governo atualizou uma norma, a NR1, para que empresas reduzam os riscos no ambiente de trabalho. E essa atualização vai entrar em vigor a partir do dia 26 de maio. Uma atualização feita recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, na norma regulamentadora número 1, a NR1, dá uma atenção especial à saúde mental dos trabalhadores. A mudança destaca que riscos psicossociais, como estresse, assédio e carga mental excessiva, devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. Um problema que exige olhar atento tanto de quem trabalha quanto de quem emprega. Saúde mental pede cuidados individuais, ou seja, o que os indivíduos podem aprender a fazer. Saúde mental pede atitudes institucionais, o que as empresas, as organizações podem aprender a fazer. E as políticas públicas, o que as autoridades podem também fazer. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a crise da saúde mental no trabalho. O que nos levou ao maior patamar de afastamento por doenças relacionadas à saúde mental na última década. Neste episódio, eu converso com Poliana Casemiro, repórter de Ciência e Saúde do G1, e com a psicoterapeuta Renata Paparelli, professora de Psicologia e coordenadora da Clínica do Trabalho na PUC São Paulo. Renata também é coordenadora do NAST, o Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Segunda-feira, 10 de março. Poliana, você e a Rayane Moura tiveram acesso a dados exclusivos que mostram um problema no Brasil crescente, que é muitos trabalhadores vivendo crise de saúde mental nos seus postos de trabalho, o que é um problema para os trabalhadores, naturalmente, mas também para as empresas. Só a título de informação, em 2024 foram 500 mil de afastamentos do trabalho e já é o maior número em 10 anos. Traduz pra gente, por favor, esses números e que tipo de relatos você ouviu quando começou a entrevistar as pessoas para essa reportagem? A gente
vinha percebendo isso. A Raiane é repórter de trabalho, eu sou repórter de saúde. Então a gente vinha percebendo assim, um debate maior sobre as questões de saúde mental, um impacto maior na saúde pública. E a gente queria entender quais eram os impactos disso em outros aspectos. Então a gente foi pedir para o Ministério da Previdência Social dados sobre quais eram as doenças mais comuns de afastamento. E quando os dados chegaram, a gente percebeu que era um número alarmante, que são esses de mais de 400 mil, que são os dados de 2024. Então a gente pediu uma série histórica para entender se isso era normal, se o número vinha crescendo. E o que a gente percebeu é que se mantinha um certo padrão por um tempo, e do ano passado para cá foi o maior aumento que a gente já teve nessa série histórica. Foi mais de 60% de crescimento. E os dados são impulsionados pelo número maior de quadros de ansiedade e depressão. Ou seja, aqui então, segundo os números que você escolheram, um deles você acabou de nos citar, foram 472 mil solicitações de afastamento desses funcionários das suas atividades. E no total de 2024 foram 3,5 milhões de pedidos de licença. Isso, 3,5 milhões de pedidos de licença de saúde geral e 472 mil pedidos de afastamento. Então, por saúde mental. Exato, por transtorno de saúde mental. Então, aí, nesse número de doenças, estão as doenças mais prevalentes de licenças por saúde mental. Então, quando a gente olha esse cenário, é um número alto, né? São 283 mil afastamentos em 2023 contra mais de 400 mil, quase 500 mil afastamentos. Coisa. É muita coisa. E todos os especialistas com quem a gente falou disseram exatamente isso. É muita coisa. É um índice, é um sinal de crise de saúde mental no país. Todos esses números, eles são só a ponta do iceberg. Porque, como a empresa que a gente conversou, eles tiveram vários afastamentos, mas nenhum deles pelo INSS. Essas pessoas não entram nessa lista. A pessoa que pegou um atestado de 2, 3, 4 dias, ela não entra na lista. A pessoa que pediu a licença ao INSS e teve o pedido rejeitado, com esse CID, também não entra na lista. A gente tem um número de trabalhadores na informalidade muito alto. Então, eles também não entram nessa lista. Então, assim, essa é a ponta do iceberg da crise de saúde mental que a gente vive no Brasil. É muito alarmante o que você nos traz. Quando a gente está falando de afastamento por saúde mental, a gente está falando de que tipo de doenças? Existe uma prevalência dessas doenças? Sim. Nesse levantamento específico, a gente tem as doenças mais prevalentes. E são ansiedade, depressão, vício em drogas, bipolaridade, vício em álcool. Então, uma série de doenças. As com maiores índices são ansiedade e depressão. Ansiedade em primeiro lugar, seguida por depressão. A gente pediu as doenças com maior prevalência, né? Porque aí são muitos CIDs, alguns com os números muito pequenos. E por mais que a gente venha falando muito de burnout, ele aparece num índice muito pequeno. Ano passado foram só 4 mil afastamentos. Jura? Ansiedade foram mais de 100 mil. Então, isso acontece não porque a gente tem poucos casos de burnout, vale dizer. Isso acontece porque é mais difícil de diagnosticar. Então, muitas vezes, esses números entram em ansiedade, depressão, em outros quadros de saúde. Que tipo de relato vocês colheram? Qual a reclamação mais frequente dos entrevistados de vocês? Para a gente escolher esses entrevistados, a gente conseguiu com o INSS, assim, um perfil de quem são as pessoas afastadas, né? E aí o maior número é mulher, elas recebem menos e também ficam menos tempo afastadas. Então a gente foi tentar ouvir mulheres para entender o que estava acontecendo. Então a gente falou com várias pessoas, a gente ouviu várias pessoas, até conseguir encontrar pessoas que estavam dispostas a se expor, né, a dar o nome. Então uma das histórias, ela me marcou um pouco, porque é o caso da Marcela Carolina. Ela tem depressão há 20 anos. São 20 anos entre altos e baixos. A depressão, ela afetou no meu trabalho, na minha vida no trabalho, a partir do momento em que eu fiz do meu trabalho uma parte muito importante da minha vida. Então, eu acho que as duas coisas caminham meio que juntas, assim, a depressão e o fato de eu colocar o trabalho como mais que 50% de importância na minha vida. Eu acho que assim, hoje a gente fala muito de transtornos mentais, a gente fala bastante sobre saúde mental no trabalho. Não parece ser tanto tabu, né? Mas ela descobriu isso nos anos 90. A realidade não era a mesma. Ela descobriu isso depois de uma tentativa de suicídio. Então, que ela ficou hospitalizada e aí foram dizer pra mãe dela, olha, o que ela tem é depressão. Foram anos num quarto escuro até ela descobrir que o que ela tinha era uma doença e tinha tratamento. Então, ela passou todos esses anos fechada e ela fala assim, que ela
a doença roubou a vida dela. Porque na minha cabeça, para mim, assim, eu acho que eu poderia ter sido outra pessoa se eu não tivesse ficado doente. Então, assim, eu passei agora na frente de uma adega, aí tava uma galerinha reunida lá, tomando cerveja, se divertindo. Aí eu fiquei olhando assim, pensei, nossa, saudade do que eu não vivi. Porque esses 3 anos, na verdade, eles foram somatórios de anos da minha vida que eu deixei de me divertir para me dedicar a estudar, me dedicar a arrumar um emprego, e tudo foi dando errado. E aí eu quis acabar com tudo. Hoje ela tem 44 anos. Quando ela fala que quando ela passa na frente de um bar e ela vê os jovens, as pessoas saindo da faculdade, ela fala, eu não vivi isso me foi roubado. Assim, então, assim, é muito... Isso te emociona, né? Sim. Sim, porque eu acho que assim, a gente falou com várias pessoas, tem outros personagens, mas você vê a diferença entre quem descobriu isso agora, mais jovem. A gente tem personagens de 25, 28 anos. A diferença que as pessoas conseguem parar antes de chegar num ponto extremo, como ela tentou o suicídio, porque ninguém entendia aquela dor, aquela tristeza que acompanhava ela todos os dias e que não tinha uma solução, sabe? Não tinha uma solução, aquele momento não era dada, né? Exatamente. A solução. Agora, nesse caso da Marcela, ela tem a doença desde a década de 90, mas eu tenho uma curiosidade. De todo esse número grande aqui de aumento, a gente está falando de casos mais recentes que surgiram agora, em que as pessoas se deram conta agora? Exatamente. Então esse é um ponto. Por que a gente escolheu, né, a Marcela? Nesse perfil, depois conversando com os especialistas, o que eles disseram é o seguinte: esse número, ele é um boom reflexo de um contexto de anos anteriores. Então a gente teve assim, a maior citação entre os especialistas foi a pandemia. E eu sei que parece complicado falar de pandemia, faz 3 anos que a nossa vida voltou ao normal, mas quando a gente para e olha, são 3 anos para superar 700 mil mortes, 3 anos em encerramento de ciclos, que teve uma super alta no número de divórcios, são 3 anos para as famílias se reestruturarem financeiramente. Não é um período longo, é curto. Então, o que a gente está vendo são 3 anos para superar perdas irreparáveis. Irreparáveis, exato, são vidas. Então, essas pessoas, e a crise, assim, as pessoas trabalhavam no automático. Então, você precisava trabalhar para poder pagar o aluguel, trabalhar para poder fazer a compra do básico, trabalhar porque não podia perder o emprego. E as pessoas foram tomadas pela emergência. E quando tudo passou, conseguiram dar atenção aos sintomas que talvez já sentiam. E aí, o que um dos especialistas falou pra gente é que ambientes que antes eram toleráveis, como o do trabalho, a pressão do trabalho era tolerável, a pressão de algumas situações era tolerável, ela deixa de ser tolerável, porque as pessoas não têm mais psíquico para isso, entende? Com a situação, com o contexto que elas têm, resquício da pandemia, essas cicatrizes que ficaram. E tem uma outra ponta nessa história, porque, claro, quem mais merece a nossa atenção é quem está sofrendo, né? É quem está adoecendo. Mas, para as empresas, perder um funcionário por questões de saúde mental custa caro. O que tem que engajar as empresas cada vez mais a prestar atenção nesse aspecto, né, do cotidiano da sua força de trabalho. E, de fato, as empresas estão percebendo isso como um problema, né? Os números mostram isso, né? Esse número de afastamentos é também o número de trabalhador que deixou de comparecer no posto de trabalho. Então, isso é perda financeira. Então, as empresas estão olhando para esse aspecto, preocupadas com o que está acontecendo e adotando algumas medidas. Uma das empresas que a gente falou, eles admitiram, assim, na pandemia eles demitiram, as equipes ficaram mais enxutas, então, mas a demanda era a mesma. E aí, eles decidiram começar a perceber um aumento no número de atestados médicos. Não licenças do INSS, mas atestados médicos. E ao fazer um questionário, os funcionários alegavam luto, ansiedade,
medo de perder o trabalho, pressão demais. E aí eles perceberam, opa, precisamos nos reestruturar. A gente conversou com o gerente da empresa e ele falou, a gente teve que contratar uma empresa, fazer um treinamento com líderes, a gente teve que repensar o home office, a gente teve que repensar, oferecer ajuda psicológica, né? Oferecer atendimento psicológico para os funcionários para tentar diminuir esse número. Então, é uma coisa que as empresas estão olhando. A Associação de RH fala que tem várias empresas adotando programas, fazendo treinamento com líderes, tentando diminuir esse número, observando essa estatística crescer de forma geral no mercado de trabalho. E aí, assim, o quanto isso é efetivo a gente ainda não sabe. Esses números são do ano passado, essas medidas é muito recente. Então a gente vai ver isso com o passar do tempo, assim. Mas é um importante sinal de alerta em todos os aspectos, né? E tanto é um sinal de alerta que no fim do ano passado o Ministério do Trabalho anunciou uma atualização da NR1, que é uma norma com diretrizes de saúde no ambiente de trabalho. E essa atualização vai entrar em vigor agora dia 26 de maio, certo? É isso. O que deve mudar? Então, na verdade, assim, a ideia do Ministério do Trabalho é não deixar só na mão dos gestores, né? Tá todo mundo vendo o que está acontecendo, então vamos fazer uma cobrança maior. A NR1, ela já existe, então é uma norma que rege a saúde e segurança do trabalho, e aí foi incluída a cobrança de risco psicossocial. Avaliação que passou a ser obrigatória após a atualização da norma regulamentadora número 1, a chamada NR1, que já determinava que as empresas tivessem um plano de ações para garantir a saúde física de seus colaboradores. A nova norma não obriga as empresas a contratarem psicólogos ou outros profissionais especializados para seus quadros fixos e permite a contratação de consultores para guiar as mudanças. Agora o Ministério do Trabalho vai poder fiscalizar esses pontos. Não só isso, o trabalhador também pode denunciar nos canais de denúncia do Ministério do Trabalho. Pode denunciar coisas como jornada de trabalho muito excessiva, então muitas horas extras, pressão, assédio moral. Todos esses pontos podem ser denunciados. E aí, se fiscalizado, comprovado, a empresa pode ser até multada. Então, assim, é uma tentativa de cobrar as empresas, não deixar que seja só iniciativa própria, de tentar ali mediar a situação de certa forma. Porque se a gente observar também, Natuza, não tem dados oficiais. O INSS não diz pra gente, por exemplo, quanto custou isso pro governo? Quanto custou? O INSS não diz. Mas a gente sabe que a média de afastamento é de 3 meses. O valor de afastamento, o valor pago, o benefício, é R$ 1.900. Fazendo uma conta, assim, por cima, a gente vê que são quase 3 bilhões de reais só no ano passado. Por esse motivo. Então, custa para todo mundo. Custa para o trabalhador que está sendo exposto, que está sofrendo, tendo essa vivência. Custa para a empresa, custa para o governo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E, por fim, Poliana, eu queria te perguntar, de todas as pessoas que você entrevistou, essas pessoas, elas falam o que sobre o trabalho delas? O ambiente de trabalho é um lugar para onde elas não querem voltar? Ou elas querem um pouco mais de atenção do ambiente de trabalho? Não desistiram do trabalho delas nessas empresas? Nesse aspecto, o que você ouviu delas? Algumas desistiram, outras não desistiram. Mas eu acho que o ponto que prevalece, assim, ele é um pouco mais que o mercado de trabalho. Tem a ver um pouco com a economia, assim. O que as pessoas reclamaram no geral é que elas vinham muito pressionadas financeiramente. Então, são pessoas que antes conseguiam comprar carne, agora têm que viver de ovo. São pessoas que perderam o poder de compra, viram a vida custar mais caro e continuaram com o mesmo salário. Então, algumas delas acumularam outras jornadas. A gente tem um caso, a Amanda, ela tinha 3 empregos para tentar manter a vida que ela tinha antes da pandemia. Então, assim, é uma sobrecarga muito grande. Nesse ponto, assim, é óbvio, ela fala sobre a pressão no trabalho, o exagero das cobranças, mas ela mesma admite, eu não conseguia conciliar, ninguém consegue conciliar 3 empregos por mais de 2 anos, como foi o que ela fez. E aí, por outro lado, pressão porque as equipes estão mais enxutas, então você tem mais trabalho para fazer, entrega no mesmo prazo de tempo. E um ponto que os especialistas com quem a gente falou também alertam, também citam, aliás, é que na pandemia a gente passou a trabalhar em casa, né? E essa ida do trabalho para casa estendeu as horas de trabalho. A gente naturalmente começou a englobar o trabalho em mais horas do dia do que a gente fazia antes. E isso não mudou.
A pandemia acabou e isso não mudou em muitas empresas, em muitas culturas de trabalho. Então as pessoas estão muito cansadas, não tem... A sua saúde mental é um contexto. Então você precisa ter o básico, uma boa alimentação, tempo para lazer, tempo para descansar, um sono adequado. Coisas que essas pessoas não conseguem ter. Então é o contexto do trabalho, mas também o contexto econômico, assim. Um dos pontos que um dos psiquiatras que a gente fala é: o principal ponto para o Brasil ser um país tão ansioso como ele é, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, segundo a OMS, é justamente a instabilidade. A instabilidade é o maior gatilho para a ansiedade. E é o que a gente não tem. Isso é um ponto fundamental. Puxa, Poliana, que bom te ouvir. Eu agradeço muito por você ter topado conversar com a gente aqui no assunto. Agradeça, por favor, a Rayane também em nosso nome aqui da equipe do assunto e bom trabalho para você. Obrigada. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Renata Paparelli. Renata, eu acabei de falar com a Poliana, que é minha colega aqui, repórter no G1, e ela deu um panorama bem preocupante dos afastamentos em 2024 em razão da saúde mental. Com você, eu quero entender as causas dessa crise, porque o aumento de 2022 para 2024 foi de mais de 60%, né, por afastamentos justificados por razões de saúde mental. A gente está falando de que cenário? O sofrimento psicológico, ele é algo multideterminado, né? Ele é fruto de múltiplas determinações. Muitas vezes, o trabalho é uma importante determinação, especialmente nesses momentos, né? Nesse momento histórico em que estamos vivendo um processo, de um lado, de precarização dos vínculos empregatícios, né? Então, a uberização, a plataformização do trabalho, cada vez mais o formato emprego, né? Que seria um pouco menos instável, esse formato ele vai desaparecendo. No Brasil, quase 600 mil pessoas trabalham como entregadores de aplicativo. Elas fazem parte de um grupo de 39 milhões de brasileiros que estão na informalidade. 97% dos entregadores são homens. 39% têm entre 20 e 29 anos. E 9% têm o ensino superior completo. Você tá com quantos anos? Eu tenho 20. 20? E por que você começou a trabalhar como entregador? Então, eu trabalhei muito tempo da minha vida no salão de cabeleireiro. Eu trabalhava no salão, até corto o cabelo da rapaziada aqui na base, aqui em Moema. Eu tinha poucos clientes e eu já queria conquistar umas metas mais rápido na minha vida, entendeu? Você trabalha pra você trabalha no dia que você quer. Tem os riscos, que a gente toma chuva, tem risco de acidente, eu mesmo já me acidentei. A gente sabendo que tem o risco da gente estar de bike na rua, querendo ou não, compensa muito mais que a gente, às vezes, enfrentar uma fila de trabalho. Porque muitas das vezes a gente até chega lá, só que aí sempre falta uma escolaridade, ou um curso, alguma coisa assim. E, de outro lado, as pessoas que estão trabalhando vivem um processo de intensificação do trabalho. E as novas formas de organização do trabalho vão exigindo das pessoas um desempenho excepcional o tempo inteiro em todas as áreas da sua vida e do seu trabalho. Então, é uma super exigência, uma super exploração da força de trabalho. Tudo isso resulta num cenário em que os transtornos mentais relacionados ao trabalho vão tendo esse aumento. A partir dos anos 1990, aproximadamente, esses problemas vão aumentando a prevalência. Isso por quais razões? Porque se não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que se fortalece agora, que realidade vinha antes e que tipo de realidade piora agora? Até os anos 90, vamos dizer assim, havia a maior incidência de um tipo de trabalho, que é aquele tipo de trabalho que a gente vê ali no Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin. Aquele trabalho que a gente pode dizer que é um trabalho em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Um trabalho disciplinado, um trabalho em que é valorizada a obediência e a disciplina do trabalhador, um trabalho prescrito de fora, né?
vai havendo uma transformação nos processos de trabalho, e aí tem a gestão flexível, a gestão por estresse, a gestão por desempenho, a gestão por metas, que vai transformando, né? Vai transformando esse cenário num cenário em que as pessoas, assim, se afirma, né? Que esse cenário é um cenário de humanização do trabalho. Mas o que a gente identifica não é bem isso. Ao invés do disciplinamento, da obediência, se exige um engajamento, se exige essa fidelização do trabalhador, da trabalhadora ao seu trabalho. E as estratégias para que essa fidelização ocorra, elas vão muito mais na direção da sedução. Se nós somarmos, não é, esse processo todo de sedução, que muitas vezes opera verdadeiros sequestros subjetivos, né? A pessoa, ela age como se fosse intenção dela trabalhar 24 horas por dia, só que não é, ela está sendo cooptada, ela está sendo sequestrada. Em 10 anos, os casos de esgotamento emocional de profissionais cresceram 926% no Brasil. Essas pessoas que chegam com sofrimento relacionado ao trabalho, chegam com insônia, ou até sonolência, dificuldade de desempenhar as atividades, né? Você foi dando exemplos do que pode definir um ambiente tóxico, isso na opinião de uma leiga. Mas talvez seja interessante, para quem nos acompanha, se você puder nos ajudar a entender como um ambiente tóxico se organiza, como ele se apresenta para uma pessoa. Que traços a gente precisa prestar atenção para começar a desconfiar que se está num ambiente tóxico? Então, assim, em geral, esses ambientes eles são caracterizados por uma competitividade exacerbada, né? Então, uma espécie de guerra de todos contra todos. Aquela ideia, né, da lógica da excelência que se expressa muitas vezes para trabalhadores e trabalhadoras como neurose de excelência. Então, um cenário de extrema competitividade, de sobrecarga de exigências. Então, aquela coisa de que você tem que bater metas que são abusivas, de que você não consegue se desconectar do trabalho, quer por conta de equipamentos como celular, mas também porque você não consegue desligar sua cabeça do trabalho, né? O profissional, o trabalhador, ele, nessa carga horária excessiva que muitos têm, né, inclusive professores, médicos e vários outros profissionais, eles ficam sobrecarregados. Nós vimos isso na pandemia, a importância do cuidado com a saúde mental, e nós aprendemos a trabalhar em casa, mas o celular, a gente está em casa e olhando o trabalho, então isso está sobrecarregando os funcionários. Onde, então, você não consegue construir relações minimamente de parceria, de solidariedade, né? Em linhas muito gerais, esses cenários nos quais as pessoas ficam isoladas são nefastos para a saúde mental. Agora, há conjunturas locais, né, Natuza? É muito importante entender que só os trabalhadores, só quem trabalha é que sabe dizer o que é que está complicado naquele trabalho. Então, é preciso ouvir o que os trabalhadores, as trabalhadoras têm a dizer sobre o trabalho. O Ministério do Trabalho diz que a sobrecarga e as metas excessivas são fatores de risco para os trabalhadores. E você citou justamente esse aspecto como um dos aspectos definidores de um ambiente tóxico. Mas aí vem a dúvida, como é que se define o que é sobrecarga, né? Por que isso varia de pessoa para pessoa? Então, deve ser muito difícil quantificar. Sim, exatamente. E aí, assim, aí a gente tem um grande problema, inclusive na nova norma regulamentadora, né? Porque a lógica das NRs, a lógica da saúde ocupacional é muito do respeito à NR ou do uso do equipamento de proteção individual, né, do EPI, quando ela não pode ser sanado, né, o processo ali, sei lá. Uma máquina emite mais decibéis do que a NR de ruído permite. Então, ou eu diminuo o ruído que essa máquina emite, ou eu coloco o protetor auricular nos trabalhadores para que eles não desenvolvam perda auditiva.
Acontece que quando a gente vai traduzir essa lógica para a saúde mental é muito complicado, né? Porque essa lógica ela é baseada, na ideia de limite de tolerância. Quantos decibéis, qual é a faixa. 2, essa lógica trabalha muito com a noção de variáveis distintas. Então, o ruído, a iluminação, a sobrecarga, o assédio, né? Como se fossem coisas distintas e separadas. E 3, quem faz a aferição, quem faz a fiscalização disso é uma empresa contratada pela empresa. É uma espécie de amarrar cachorro com linguiça. Então, o que a gente do campo da saúde do trabalhador vai defender é algo que tem relação com, primeiro, ouvir os trabalhadores para saber o que é sobrecarga a partir do que eles dizem, né? Que o trabalhador, a trabalhadora, possa ter uma ampliação do seu poder de agir, do seu poder de interferir, inclusive do seu poder de dizer não. Né? Eu não dou conta de fazer isso para hoje. Essa meta é inviável. É isso que é muito difícil, né? De poder ser dito, né? Claro, porque se você diz, isso pode ser uma qualificadora para sua demissão, né? É claro, exatamente. E aí é que a gente entra numa sinuca de bico, né? Para pensar as questões aí dos tais fatores psicossociais, porque se a gente for falar em linhas muito gerais, o que produz adoecimento mental no trabalho é a superexploração do trabalho. Então, quando eu só olho o desempenho e não olho a pessoa que trabalha, né, eu vou ter muito provavelmente questões de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. E aí, então, eu entro justamente no ponto mais nevrálgico, né, do capital, que é justamente a produtividade, o ganho, né, a extração de lucro do processo de trabalho. O governo atualizou, eu até falava sobre isso com a Poliana, a norma NR1, né, exigindo que as empresas façam gestão de risco como esses que você acabou de relatar, que façam gestão de risco em relação à sobrecarga, à jornada excessiva, a assédio moral e por aí vai. Eu queria então te ouvir, Renata, sobre essa política e te perguntar o que a empresa pode fazer na prática. Eu sei que você acabou de me dizer, e eu escutei bem escutadinho, que a empresa, quando se propõe a cuidar e a prestar atenção na saúde mental dos seus colaboradores, que o faça verdadeiramente, né? Que não seja só algo para parecer que está fazendo, de fato. Mas como é que os trabalhadores podem se proteger? Porque para a empresa também é muito ruim. Esse trabalho tem que ser um trabalho conjunto mesmo, né? Não dá para ser só um trabalho para inglês ver, porque no fim das contas quem se prejudica é o próprio negócio, né, da empresa, além do trabalhador, naturalmente. Então, Natuza, aí a gente tem uma questão bem complexa, né? Primeiro falando disso que você acabou de dizer, que parece muito razoável, né? Bom, uma solução ganha-ganha. Trabalhador saudável, feliz, produtivo, empresa feliz, todo mundo produtivo e feliz. Mas, na real, né, o que as pesquisas mostram não é bem isso. O trabalhador, aquele que é, do ponto de vista da empresa, né, é difícil de ser substituído por conta da sua qualificação, etc., esse aí, ele não tem grande turnover e essas coisas. O trabalhador que tem esse alto turnover é aquele cujo investimento em qualificação por parte da empresa não é tão grande. Então, muitas vezes, dada a legislação, dada a ausência de impedimentos a essa superexploração do trabalho, quando eu falo de impedimentos, estou falando de bolso, né, de penalidade, de bolso, de dinheiro, de impacto no negócio propriamente dito, dada a carência e insuficiência disso, muitas vezes o que acontece é que é um negócio lucrativo para a empresa. Então, assim, uma empresa que de fato está realmente muito empenhada em enfrentar isso, é uma empresa que vai ter que entender primeiro quais são os fatores de adoecimento, né?
Para isso, ela vai ter que olhar, por exemplo, seus próprios índices, né? As empresas têm dados sobre isso. Quais são os setores em que as pessoas mais adoecem? Do que elas têm adoecido? O que os trabalhadores têm a dizer sobre isso, né? O que os próprios trabalhadores têm a dizer sobre aquilo que precisa ser modificado, né? Muitas empresas pagam muito dinheiro para grandes assessorias que fazem grandes mudanças, enquanto que, se elas pudessem ouvir os trabalhadores e trabalhadoras, elas fariam coisas com muito menos custo e muito mais efetivas, né? Eu costumo dizer, sabe, Natuza, que em saúde mental, rede é tudo, porque rede é aquilo que impede a gente de se esborrachar no chão quando cai, rede acalenta, rede nina, rede conforta, né? E falta rede nas empresas. Não, essa observação que você faz da rede de apoio, porque ela serve para a vida, né? Ela não serve só para o ambiente de trabalho, ela serve para todas as circunstâncias. Renata, muito obrigada por você ter topado conversar aqui com a gente, foi muito bom te ouvir. Eu que agradeço, estou disponível, viu? Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.